Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouve bem? Sim, Tá, que ótimo, né? bem. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, né? Tem gente perrengue, tem gente não perrengue, graças a Deus, e a gente vai se dando força aí na nossa jornada, né? Mas que bom. E hoje, vocês viram que eu fiz um roteiro meio longo, né? Então nós vamos tentar seguir ele à risca, né? Aproveitando bem o tempo, né? Principalmente essa primeira parte, que é bem bacana a gente ouvir nossos colegas. E, óbvio, todos aqueles que conhecem sobre os temas propostos, né? Se todo mundo tiver conseguido ver nosso roteiro. Quem não conseguiu ver ainda, coloque aí do seu lado, vai acompanhando. Então, nossa primeira etapa aqui, nós pedimos para alguns colegas, né? Nós estamos aqui no capítulo 3 da segunda parte, né? Nós vamos conversar hoje sobre o fenômeno da morte, os aspectos biológico, social e espiritual, e a experiência do retorno das narrativas mediúnicas, né? E aí, nós propusemos uma tarefinha de casa para alguns companheiros, companheiras aqui do nosso grupo, para eles falarem sobre a experiência, né, a relação da morte e do morrer em algumas culturas. Então, né, nós separamos ali a morte entre os mexicanos, a Cle vai falar para nós, a morte entre os tibetanos, né, o livro tibetano dos mortos, a Lúcia vai falar para nós, a morte entre os druidas, o Alfonso ficou responsável, e a morte no Antigo Egito, o livro Egito dos Mortos, né, para a gente dar uma quantidade. Então, a Cle já está bem aqui na minha frente, na minha tela. Clay, fica à vontade, apresenta para nós aí suas perspectivas, o que que você tem a colaborar conosco sobre esse tema. Tá bom. Boa noite, pessoal. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer assim, eu fiz várias pesquisas, mas eu não estou usando um autor só, né? Porque eu peguei várias questões e fiz um resumo, porque como é muito tenso, então não tem como eu ficar citando todos os autores, né? Porque era só para a gente ter uma noção aqui, não é um trabalho para apresentar nem nada, né? E dito isso, então, eu vou falar para vocês sobre a comemoração dos mortos no México, né? Como que é a festa deles e como que eles veem a morte, né? Então, eu encontrei umas coisas bem interessantes, vou tentar falar um pouco mais rápido, porque eu tenho acho que 10 minutos, é isso, Diego? Isso, eu destaquei assim, 30 minutos para essa parte, então vocês podem ficar à Tá, vontade aí, quem conseguir, a tá, gente eu vai vou tentando se tentar encaixar. ser Às vezes essa parte é sucinta. muito rica, a gente diminui outra, não tem problema. Tá, eu vou procurar ser o mais sucinto para não atrapalhar os colegas, tá bom? Bom, eu disse assim, ó, estar no México durante a celebração do Dia dos Mortos, que é no dia 2 de novembro, é como desembarcar lá no Rio de Janeiro, né, em plena folia carnavalesca. Ou visitar as vitrines de Nova York, né, repletas de enfeite de Natal e os bonecos de neve, que sempre é uma celebração, sempre no final do ano, para todos os turistas, né, e para os moradores de lá. A festa dos mortos é de origem pré-hispânica, que é uma das mais importantes do país, né? É uma cultura em que a morte é algo muito mais familiar, a qual se pode brincar e a qual se rende culto. Para eles, o culto à morte é um culto à vida, tá? Aí, voltando para cá, no país, a morte significa uma festa, e essa é uma constatação, e é tão antiga quanto seus sítios arqueológicos, né? Há registro de que há pelo menos 3.000 anos que começou lá com as civilizações pré-hispânicas, né? Que é os maias, incas, os astecas, né? Que eles celebravam a passagem do mundo espiritual de forma divertida, inusitada aos olhos dos estrangeiros que vão para lá sempre nesse dia das festas. Enquanto esse ritual é visto de forma mórbida pela maioria das culturas, no México ela representa um momento de reencontrar os que já se foram e acredita que todos retornam do além para uma visita regada a comida, bebida, dança, sobre as lápides dos cemitérios. Desde criança, eles já crescem, né, com esse rito da morte ao seu lado. Nesta data, lembra-se dos mortos, mas também do que eles gostavam de comer e de beber. Tocam as músicas preferidas,
a- as comidas que eles gostavam, então eles sempre procuram, né, oferecer para os mortos que estão chegando ali, as famílias e tudo mais, né? As famílias inteiras vão ao cemitério com cerveja, comida, que são decoradas com flores de outono. Naquele filme que nós citamos, que A Vida é uma Festa, quem puder assistir, ela assim, ela cita cada pontinho disso que eu estou falando, até as cores das flores que é usado, né, que eles jogam no chão, na calçada, vão fazendo todo aquele trajeto por onde as pessoas vão passando. E eu, quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu não me ative a esses detalhes, pequenos detalhes, que depois, conforme o estudo que eu fui fazendo, eu vi o filme novamente e que para mim foi muito mais rico, porque daí você já começa a pontuar cada informação que você estuda, né? Então, também tem os mariachis, né, que eles falam que é um grupo de pessoas que vão para cantar nos casamentos, para celebrar, dar alegria nas festas de casamento, que também eles acabam aparecendo também nesses dias da festa. E, e um dos símbolos mais conhecidos do país é a caveira, né? Que o artista mexicano José Guadalupe Posada, ele nasceu em 1852 e faleceu em 1913. Ele é célebre por suas gravuras. Fez da morte um dos seus temas recorrentes e a representou como um esqueleto vestido de forma elegante. Assim nasceu a Catarina, que é uma santa de caveira que eles vestem de santa e fazem o culto para essa santa, né? É uma figura emblemática no que eles comemoram no Dia dos Mortos. Essa celebração ela começa no dia 1º de novembro, quando se começa o dia do Todos os Santos. Nesse dia, as almas das crianças retornam. Por isso, as ruas são tomadas por uma meninadas que não tem medo de maquiagem carregada e fantasia de personagem tanto assustadores. Elas são levadas pelas mãos dos pais e imitam vampiros, múmias, bruxos e personagens de filme, como Chuck, Boneco Assassino e o Willy Wonka. E aí vale de tudo, né? Desde que sejam tons sombrios, com olheiras, lápis preto e etc. No dia seguinte, quando as almas dos mais, no dia seguinte é quando as almas dos mais velhos voltam a essa dimensão e os adultos eles repetem esse mesmo ritual, né? E não há festa completa sem alguns itens de primeira necessidade para os mexicanos. O mais onipresente deles é o altar. Esse altar é construído em 3 níveis, está sempre perto de uma janela. Eu achei muito interessante isso aqui, para facilitar a entrada dos mortos. Interessante, né? Os corpos, tem copos de águas também, eles servem para acalmar a longa viagem dos espíritos que seguiam pelo perfume de uma flor de pétalas alaranjada, que é uma planta típica deles, que eles usam para essas comemorações, né? Sempre com essa cor alaranjada, e para agradar aos homenageados, eles oferecem, então, as comidas, bebidas e sua preferência, que já foi citado, né? Os altares, eles são erguidos apenas, não é erguido apenas na casa, eles são também nas lojas, museus e até mesmo nos escritórios. É uma mesa sempre destinada às oferendas. As ruas e os monumentos também, né, são cercados por cruzes, velas e flores. No México, o mesmo material é recortado em grafias alusivas a caveiras. É como se fosse aqui para nós as festas juninas, que a gente tem aquelas bandeirinhas, para eles tem umas gravuras, uns recortes, todos os desenhos ali de caveira. Por quê? Porque esses orifícios, aqueles orifícios do papel, né, para eles acreditam que permite que as almas passem através da celulose. Olha que interessante, né? Em todos os lugares é possível encontrar o pão dos mortos, que geralmente é assado em forma de coração, jacaré, borboletas,
e recoberto por uma camada de açúcar cristalizada. Essa é a comida típica que são oferecida no Dia dos Mortos, né? E nesse período, os brindes mais comuns são as caveirinhas de açúcar, também feita de chocolate ou de amaranto, é um tipo de pão. E as caveiras, elas foram alçadas ao posto, né, desse José Guadalupe Poçada, que ele usa uma técnica de água forte e ele eternizou o esqueleto de uma mulher, que é essa La Catarina, né, que é uma caveira. Ela é envergada com um chapéu, eu também achei interessante, é um chapéu pomposo, distintivo da alta sociedade, lembrando que a morte anula qualquer diferença social. Então, ela apresenta isso para eles, né? E a imagem ela foi produzida pelo pintor Diego Rivera, é um de seus famosos murais e acabou simbolizando a data. Em trajes de materiais diferentes, as miniaturas da musa controversa, dominam as lojas de presente do país e é difícil voltar para casa sem essa caveirinha na bagagem. Então, todo mundo que vai para lá para fazer para aproveitar essa festa no México, acabam trazendo sempre essa caveirinha, que é uma lembrança, né? E eu achei muito interessante também que os museus também, eles expõem lá os esqueletos, né? E fazem uma festa todo ano. Então, cada ano eles vestem a caveira de um motivo diferente. Por exemplo, em 2011, eles vestiram a Catarina de motivo tropical. Então, todo ano eles mudam a roupa dela e expõem no museu e em todos os lugares, né? E nem os políticos e as pessoas que ocupam a vida pública escapam das brincadeiras. As caveiras políticas tratam de criticar. Elas fazem frases para decorar túmulos ou rimas que ironizam a situação do país. Então, por exemplo, tem várias frases, mas eu peguei uma aqui muito interessante que tem a ver um pouco com a doutrina espírita, que ela diz assim, ó, como tu me vês, eu me vi. Como tu me vês, tu te verás. Isso para mim me pareceu tipo assim, a lei do retorno, né? Da maneira como você me vê, você vai se ver amanhã, né? Ou vai passar por essa situação amanhã. Então, eles não usam, né, a morte para afetar com a melancolia. Os seus habitantes andam de mão dadas com o grande mistério que começa quando a vida se extingue. Então, quando as pessoas morrem, eles acabam fazendo festa e sempre comemoram essas festas no dias dos mortos. Então, vem todos os mortos, é, fazem aquela festas enorme, comem, bebem, né? E aí tem a parte também que é a parte religiosa, que é uma peregrinação que eles fazem as preces, né? Eles se encontram numa basílica Nossa Senhora de Guadalupe, né? Que é na cidade do México. Segundo essa estimativa, bom, esse aqui não é confiável, porque estão dizendo que aqui ela é, é o segundo santuário mais visitado do mundo, né? Só perde para o Vaticano, mas eu não verifiquei essa informação se ela era correta ou não. A história, ela começa, na verdade, essa história toda, ela começou em 12 de dezembro de 1531, quando a Virgem faz uma aparição para o índio Juan Diego, pedindo a ele para comunicar ao bispo do México que um templo e homenagem deveria ser construída no local para essa santa. Ele usou seu manto para desenhar a visão e a observação dessa pintura é até hoje o ponto mais alto da vista que fica lá no México, né? O material usado é um material deles mesmo, que é uma madeira, só que ela acaba se deteriorando a cada 20 anos, eles têm que fazer uma manutenção, né? E assim como as outras regiões da cidade, ela fica ainda nesse ponto mais alto, erguida por uma igreja, cuja construção começou então aí em 1531, e foi no mesmo ano da aparição, só que ela afunda, então ele tem que sempre ser reconstruído. Ele foi reconstruído entre 1973 e 1976.
E ela é uma igreja circular do país, com 9 capelas ao redor da nave, e em cada uma delas são realizadas missas independentes. Bom, esse assim é um resumo de tudo que eu peguei, tentei colocar assim, um pouquinho de cada coisa, né? Mas eu achei bastante interessante essa cultura deles, inclusive fiquei com muita vontade de ir lá um dia para visitar. É muito bacana mesmo. Obrigado, Muito viu, Cleiton? bacana. Ficou Tem muito muito mais interessante. coisas assim que não dá É. para trazer, mas se alguém quiser se aprofundar, né, e tiver interesse, eu convido a todos para fazer isso, porque é muito interessante. Essas falas de vocês justamente para despertar essa curiosidade. Muito obrigado, viu? Obrigado É, mesmo. e espero que todos assistam o filme, porque o filme É, realmente ele conta um pedacinho de cada coisa que foi colocado aqui. pessoal, Obrigado pela oportunidade, nós é que agradecemos. o Diego e o Elias. Pessoal, então, olha só que bacana, né? Tem várias informações importantes que a Cle trouxe para nós. Mas um dos elementos mais fundamentais aí é a relação de alegria, né? De festas com a morte. Você vê que é uma relação diferente da relação que nós temos aqui no Brasil com a morte. E um outro ponto em destaque que eu destacaria é conversar sobre a morte, lidar com a morte é algo comum desde a infância. Então, falar sobre a morte é algo natural. Por isso, a relação da morte se torna uma relação com outra, né, com outra figura de alegria e tudo, né, tem a ver com a cultura. Então, você só consegue naturalizar a relação da festa com a morte se você fala da morte desde sempre. E normalmente no Ocidente nós temos medo de falar sobre morte, né? A gente não se educa para falar sobre esse processo. Então, é um destaque interessante sobre a cultura, né, mexicana. Mas nós vamos passar para os outros. Quem quiser se Só aprofundar mais, só mais um pontinho, Diego, interessante também, eu não sei se essa informação ela é precisa, mas eles também usam essa festa, como eles são próximos ali dos Estados Unidos, existe uma rivalidade, então eles competem ali com o Halloween, né, que é 31 é de isso outubro. mesmo. Então, não sei se tem assim muito, né, a ver, mas é importante estar citando isso no artigo que eu li, tá bom? Beleza, muito bom. Agora nós vamos para a morte dos tibetanos. Ficou sob a responsabilidade da Lúcia. Lúcia, você está por aí? Boa noite. Então, eu li muitos artigos e tal, e fiquei com assim, uma dificuldade de resumir, porque é muita informação e coisas que é com elementos muito diferentes da nossa cultura, né? Então, eu achei interessante um artigo da Bel César, que ela é psicóloga clínica com formação em musicoterapia, né? E pratica a psicoterapia sob a perspectiva do budismo tibetano. E dedica-se ao acompanhamento daqueles que enfrentam a morte desde 90 que ela faz isso. Então, achei interessante porque ela praticamente deu uma resposta que eu achei bem sucinta, né? Então, ela fala, né, que o budismo não é uma religião, mas um sistema de autocura e autorrealização, um método profundo de ciência interior. É uma filosofia que nos ensina sobre o rumo das mudanças, tanto na vida cotidiana como na nossa morte. A morte não é compreendida como um evento isolado, mas como uma mudança de um ciclo infindável de mudanças. Ela é uma realidade natural, uma oportunidade muito especial de transformarmos nossa mente confusa num estado mental de profunda paz. Nesse sentido, a morte não é vista como algo mórbido e temido, mas como uma bela oportunidade de crescimento espiritual. A passagem de um ciclo a outro é conhecida pelo termo tibetano bardo. Até eu achei interessante esse nome, né, o bardo, porque os portugueses estiveram ali, né, pelo Oriente, né? Tanto que o Timor-Leste fala, 20% do Timor-Leste fala português, que eu acho que o nosso fardo deve ter originado, a palavra fardo deve ter sido originada dessa palavra bardo, né? Que
O bardo, na realidade, significa o quê? Um intervalo temporal intermediário marcado por um início e um fim definido, basicamente entre o falecimento e o próximo renascimento. Bardo significa entre, né? Entre a vida e a morte, entre dormir e acordar. Aprender a identificar os estados mentais que ocorrem durante o bardo da vida nos ajuda a diminuir a sensação de estranheza e mistério que, em geral, temos a respeito do que ocorre quando morremos, pois, nesse sentido, o estado pós-morte nada mais é do que uma intensificação do que passamos na vida. Na morte, corpo e a mente grosseiros irão se separar, mas a mente sutil segue o seu processo contínuo. É importante colocar que, para os tibetanos, os budistas, não existe espírito, alma, nada disso. O que existe é a consciência. E que cada ciclo que você vai passando, que só existe o nascimento e a morte. Da morte você renasce, vai até você conseguir atingir a iluminação, que aí você vai, e dependendo do nível da sua consciência, você vai para diversos mundos. E esse ciclo é infinito, porque você vai iluminando, vai chegar até chegar ao fogo. O fogo vira ar, que vira terra, que vira água, que vira terra, e aí vem o elemento sutil, de novo você é jogado no mundo, né? Então, o que acontece é que eu achei interessante aí ele fala isso, né, da morte. Aí depois ele fala que separa, mas o problema não está em morrer, né, mas em saber direcionar a mente para um estado de continuidade positivo para o futuro renascimento. Assim, o budismo nos ensina a incluir a morte na vida. Reconhecemos a natureza cíclica e contínua da existência de todos os fenômenos, ou seja, abandonar a falsa sensação de permanência baseada no princípio: vou morrer um dia, mas não agora. Cultivamos uma sensação de urgência criativa, um profundo senso de responsabilidade e autoproteção diante da preciosa oportunidade de estarmos vivos e conscientes. Em outras palavras, a vida presente passa a ter um sentido mais amplo, pois não termina em si mesma. Nos dias sucessivos à morte de um ente querido, nós devemos, sobretudo, buscar enviar energia positiva para ele, assim como devemos evitar ter discussões que poderiam perturbá-lo. Durante 49 dias, são feitas várias rezas e cerimônias, e este é o período em que o falecido se encontra no bardo. É, Após esse período, ele vai renascer, seja aqui ou seja em qualquer mundo, depende, ou mundo pior, depende do estado de consciência. Eu achei interessante esse 49, porque também nos remete até o período que a gente está passando, que é o período do Pentecostes, né? Que também são 49 dias, né? Então, você vê como que esses conceitos, eles acabam passando por toda a humanidade, de um jeito ou de outro, né? Então, durante esses 49 dias, cada dia tem um ritual, tem uma coisa para fazer, a família toda se reúne, reza, faz uma porção porque quando chegar no 49º, ele vai renascer, seja seja ali ou em qualquer lugar. Como eles acreditam que isso é um ciclo infinito, né? E aí o interessante é você estar sempre consciente da morte. Aí por isso que a prática da yoga ajuda, porque ela está sempre trabalhando o corpo sutil, né? Que na realidade não existe alma, existe esse corpo sutil que está espalhado em diversos centros, né? Tem os chakras e tal, que você vai ativando esses pontos, né? Para poder você ter consciência corporal. Eu falo que eu não sou budista, né? Pratico yoga há muito tempo, mas e realmente a consciência do corpo é uma coisa impressionante como a yoga leva você com os exercícios, né? Com a prática direcionada, né? Porque tem muita yoga aí
exercício de e falar on, porque se fosse assim, infelizmente as pessoas pegam assim, pegam, como fala assim, lê o livro pela orelha, né? Eu falo isso, quando a pessoa ouviu falar e aí faz a yoga, porque se te trouxesse essa consciência tão iluminada conforme é a proposta, não teria yogin bolsonarista, nem yogin fazendo propaganda de Hitler, coisa que eu vi, coisa que me chocou profundamente. Eu falei, como é que pode a pessoa praticar yoga? Mas é isso. Eu acho que é esse resumo que eu achei interessante. Deixa eu só é, concluir aqui. Todos os ensinamentos e práticas budistas são dedicados a aceitarmos as nossas perdas, uma vez que aprendemos a transformar a visão arraigada do conceito de permanência na capacidade de lidar com a contínua transformação de todos os fenômenos da vida. Ao fazer algo pela pessoa que faleceu, damos um significado maior à sua morte. É isso. Muito bom, obrigado. Foi ótimo, viu? Foi bem esclarecedor mesmo, né? E aí a gente destaca essa questão da continuidade, né? Então, o viver e o morrer é uma questão de espiritualização, né? Para que essa É, consciência possa se deslocar melhor. Pessoal, é, tem o livro, né, o do Bhakti Todol, né, que é domínio público. Aqui, o livro que está também como sugestão de leitura, do Amit Goswami, lá no final do livro tem um monte de perguntas e respostas falando sobre as experiências de quase morte e tentando fazer uma relação com o livro tibetano dos mortos. Então, quem gosta aí, seria uma boa leitura para você ver esses pontos que a Lúcia levantou aí, né, que são muito interessantes, né, mas uma cultura para a gente se aprofundar e conhecer melhor. E agora nós vamos para o continente europeu, né? Nós passamos aí pelo continente americano, fomos para o continente asiático, eu não peguei nenhum da Oceania, que teria alguns interessantes, mas eu deixei. Agora nós vamos para os druidas, né? Vamos embora ver o que que é esse grupo aí, esse pessoal, como é que eles veem a morte. Alfonso, você está por aí? Bom, vamos falar dos celtas, né? Quando a gente pensa nos celtas, normalmente a gente pensa na França, na região central da França, até o Canal da Mancha, ali até o norte da França, que era onde eles mais se consolidaram. Mas eles são oriundos da Irlanda e Escócia, e vieram fugidos de brigas com os saxões. Eles vieram para a França e se estabeleceram ali há mais de 4.000 anos. E na Irlanda já foram encontrados templos, monumentos de mais de 10.000 anos. Então, é uma civilização bastante antiga e com uma continuidade muito grande até o Império Romano, né? O Império Romano conseguiu dar uma acabada com a civilização celta na França, e o cristianismo católico trabalhou, prosseguiu esse trabalho de acabar com a religião. A religião celta, ele tem dois personagens extremamente importantes, que é o druida, que é como se fosse um feiticeiro, o conhecedor das magias da natureza, e o conselheiro da tribo, que é o principal sábio da tribo, e os bardos. Os bardos são, através da música e da poesia, eles contavam tanto a história da tribo, quanto depois passaram a divulgar esse conhecimento espiritual, o conhecimento religioso, que era desenvolvido mais pelos druidas. Questão da morte. Eles acreditavam na reencarnação, então eles viam a morte como algo passageiro, natural, e que não tinha que ter muita preocupação. Aquele soldado, aquele guerreiro que morresse em batalha, ele automaticamente era levado para
o campo de espera, né? Eles chamam de Shahin, coisa assim, eu agora não lembro o nome. Mas eles eram levados para esse campo de espera para aguardando a nova reencarnação. Então, eles não se preocupavam em enterrar os guerreiros que eram mortos em batalha. Isso é narrado por Júlio César, pelos historiadores de Júlio César, e depois reforçado por Suetônio, que os romanos ficavam muito impressionados que eles iam avançar na batalha e encontravam aquele mundo de corpos em decomposição, espalhados pelos campos, pelas florestas, e isso retardava um pouco o ímpeto romano nessa guerra. E outra coisa, eles cantavam muito quando iam para batalhas, e também era uma posição de batalha que espantavam os romanos. No final da época de colheita, eles faziam uma festa onde era queimado um gigante de palha e madeira, né? Eles montavam um totem e esse totem era queimado, e no meio desses totem e celas eram colocados os ladrões e prisioneiros, não, e bandidos capturados na tribo, julgados, condenados à morte. E eles eram queimados vivos nesses totens, nas festas festejando a época da colheita, a boa agricultura do ano anterior, né? E eles eram queimados, a intenção era justamente tirar da alma deles esse ímpeto da maldade. Então, eles, a partir desse sacrifício, eles reencarnariam melhores na próxima encarnação. E era sempre o druida era o principal, como se fosse um sacerdote. Eu compararia o druida ao sacerdote e o bardo aos escribas do judaísmo, eles que passavam a história cantada, né, através de versos, como os salmistas fizeram na Bíblia, né? É mais ou menos isso. Eu acho que isso resume bem a história da religião celta. Na Grã-Bretanha, os ingleses eles combateram muito. Eles não permitiam que os celtas fizessem seguissem suas religiões. E isso também foi muito combatido depois pela Igreja Católica na França. Como são irlandeses, né, eu achei interessante que existem celtas no mundo inteiro, desde a Austrália, Estados Unidos, é que nem gaúcho, onde junta 3, tem um CTG, né? Então, juntou meia dúzia de celta, eles montam uma comunidade e hoje existe um pan-celtismo, que já existe desde o começo do século XX e se mantém ainda com várias tradições. Então, hoje não se faz mais a queima do totem, mas tem as Olimpíadas Celtas, que é carregar toras de madeira, e aí vai um punhado de coisas. Escorregar em ladeiras molhadas, são os festejos celtas que ainda são mantidos na atualidade. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Afonso. A gente que agradece, viu? Muito bom. Pessoal, o Alfonso ele lembrou esse final aí sobre o panceltismo. A cultura celta é uma das culturas que ainda estão mais vivas na atualidade e ela se manifesta em várias coisas. Na própria aceitação do panceltismo, mas, por exemplo, a religião Wicca, todas elas vão utilizar os símbolos celtas também, é muito presente, né? Quem gosta de literatura, eu recomendo ler lá As Brumas de Avalon, que é fantástico, né? São histórias fantásticas que vão falar sobre isso. O próprio Leon Denis, ele faz um apanhado muito legal. Inclusive, ele é muito criticado por isso, né, Alfonso? Por conta da defesa excessiva da cultura celta. Tem alguns críticos contemporâneos dele que, inclusive, coloca ele como, né, numa tentativa de colocar a cultura celta superior às outras. Ele até sofre críticas. Como se tivesse uma cultura superior à outra, né? Isso
É um problema bem grave. E no campo da música, quem gosta de música, não sei se vocês conhecem, tem uma cantora canadense, que é uma pesquisadora sobre cultura celta, chama Lorena McNehit, né? É fantástico, assim, os álbuns dela, os CDs, o que ela produz, é muito interessante sobre essa história. Então, é uma cultura muito rica aí, compensa a gente conhecer sobre eles aí, né? E também explica uma coisa importante sobre a cultura, né? A cultura celta prevalecente na França corrobora muito com a ideia do espiritismo francês ser reencarnacionista e o inglês não, né? Tem uma questão histórica aí que a gente pode analisar e refletir sobre isso, né? Essas raízes, né? Sobre a reencarnação que estão muito fortes dentro da cultura celta e tem várias referências, né? Na revista Espírito 1859 tem um texto do Kardec, né, falando sobre os celtas, né, os druidas, mas ele não fala sobre os celtas, fala especialmente sobre os druidas, ok? Muito bem, agora nós vamos para o último, que é a morte entre os egípcios, né? O Egito Antigo, falando do continente africano. A Márcia ficou responsável para falar para nós. Márcia, você está por aí? Tô. Bom, então, pessoal, o livro dos mortos do Antigo Egito é o seguinte. Primeiro, não é livro. Segundo, não são mortos, né? Ele, na verdade, esse nome, Livro dos Mortos, foi dado por um egiptólogo já no século XIX, e, na realidade, o nome, a tradução daquilo que originariamente estava escrito, seria muito mais assim, livro do surgimento do dia ou saída para a luz, que na realidade esse livro, né, que o egiptólogo chamou de livro, são três conjuntos, né, de escritos, sendo que o primeiro já data lá de 3.000 anos antes de Cristo, então nós estamos falando também de uma cultura antiguíssima, né, com 4, 5 mil anos, e então, inicialmente, quando a gente pensa em Egito, a gente pensa em múmia, né? Então, logo que vem na cabeça da gente são as múmias. Então, esse primeiro conjunto de escritos, ele é chamado de textos das pirâmides, então eles ainda eram escritos feitos nas paredes das pirâmides, e o segundo conjunto de textos é dos sarcófagos. Nessa altura, esses textos já eram escritos por dentro dos sarcófagos, e já isso estou falando em Império Antigo, Império Médio, e agora falando no Novo Império, é que eles vão ser escritos em papiros. E, na realidade, papiro, né, vocês sabem que é uma planta, umas fibras, eles abriam aquelas fibras, transformavam aquilo numa espécie de um papel, e lá que era escrito e desenhado, na verdade, são desenhos. E então, esses papiros, eles são mais propriamente do Novo Império, que está aí na faixa de 1.200 de 1.400, mais ou menos, a 900 anos antes de Cristo. Então, são coisas muito antigas. Muita coisa foi destruída no incêndio da Alexandria, né? Mas muita coisa também foi salva. Deve-se muito do conhecimento que existe a Heródoto, que passeou muito por lá e trouxe as informações que grande parte do que se tem hoje. Mas o foco disso daqui né, que é esse livro? Esse livro, ele na realidade, ele é um guia prático que ensinava aos egípcios como se conduzir a partir da morte. Porque o que era importante, na realidade, não era tanto a vida, mas é como você se preparava na vida para a morte. Porque o importante era você superar as dificuldades, os obstáculos que a morte ia trazer, e assim você atingiria a imortalidade, você atingiria o campo dos juncos, que era o céu, né? Então, daí você viveria feliz para sempre no paraíso, lá junto aos deuses, especialmente o deus Osíris, que era o deus lá do campo dos juncos.
e o campo das oferendas também. Na realidade, gente, o que eu encontrei, assim, muita coisa escrita, mas muita coisa também que não dá para a gente ter muita certeza da fonte, porque é discutível, é controvertido. Eu vou tocar no ponto que eu achei mais controvertido aqui no final, vou passar rapidamente aqui. É o seguinte, então, como é que eles enxergavam o ser? O ser era dividido em 9 partes. A parte mais importante é o coração, né? E não o cérebro, o coração. Quando você morre, todas essas partes se desintegram. Então, para que você garanta a passagem para o campo, lá para a eternidade, você precisa manter todas essas partes juntas. E aí é que surgem as múmias, a mumificação. Né? Só que, claro, embora a religião, a sociedade vivesse, não houvesse delimitação das coisas naquela época, não tenho nem bons termos, né, para vocês, mas, enfim, como não houvesse delimitação, as múmias no início elas eram destinadas a quem tinha dinheiro, né, socialmente, a quem tinha dinheiro e a quem eram os iniciados. Lá as pirâmides, começa com as pirâmides com os faraós, e depois, de uma certa forma, eles usam até esse termo, há uma certa democratização da mumificação. Então, eles reuniam através da mumificação esses 9 elementos que compunham o ser, e assim garantiriam que essa pessoa passasse por todas as etapas e chegasse. Ele tinha que ter o corpo garantido aqui, né, na Terra, o corpo, para que ele pudesse, a essência dele pudesse transcender para a eternidade. Não vou falar dos detalhes da mumificação, porque acho que nem é o caso aqui. Eu acho que o caso aqui é da gente pensar como que eles faziam a parte mais importante da passagem. Então, tem 2 etapas importantes. Uma é a pesagem do coração, né? Então, o coração era pesado, tudo simbolicamente, tá, gente? Então, ele numa balança, uma deusa, ela colocava uma pena de um lado da balança e de outro lado era o coração. E, e aí, se esse coração pesasse mais do que a pena, ele era, é, ele era considerado imperfeito e ele ia ser devorado. Então, acabava ali o caminho dele. Se ele prosseguisse, ele ia sofrer um julgamento. Eu não sei se eu estou dando a sequência correta, mas enfim, depois eu até checo para falar para vocês, é muito detalhe. Depois ele passa por um julgamento, eu minto, eu estou mentindo aqui, é no julgamento que se ele não conseguir responder todas as perguntas, ele vai ser sacrificado. Então, esse primeiro ritual, que é a pesagem do coração, o qual o coração é posto num prato, numa balança, e se ele não passar, ele é comido por Aminte, o monstro devorador. O segundo ritual, este sim, é, chama-se abertura da boca, e ele que tinha grande importância porque permitia ao falecido recitar os hinos e as orações escritas no papiro. Porque tudo isso é simbólico, mas ele tinha que estar em condições de se explicar para esse tribunal lá, que ele ia, esse julgamento, para ele poder, então, entrar no reino lá do campo dos juncos, né? Ele era também colocado na tumba outros objetos, além dos órgãos dele, porque na mumificação deixava-se o coração e o resto de todos os órgãos eram tirados e colocados em vasos que eram deixados todo na tumba, porque ele ia precisar daquilo lá. Também outros hinos, feitiços, encantamentos, tudo isso está constando lá no papiro, porque assim, quem tinha dinheiro, ele já encomendava um papiro. Então, era personalizado, né?
E tinha, já no final do Terceiro Império, já tinham alguns prontos, que eram só escolhidos algumas vinhetas que eles chamavam, e aí era colocado o nome da pessoa. Então, deixava em branco só o nome da pessoa. Então, você tinha que comprar esse papiro e decorar, evidentemente, todos os encantamentos, os feitiços, os hinos, porque você ia ser questionada pelos deuses, você teria que saber responder todas aquelas perguntas. Tem várias fases, coisas de portões que tem que passar, etc. O papiro de Ani, que é inclusive indicado nas referências, ele é um dos mais conhecidos, ele é um dos maiores, ele tem mais de 23 metros, ele está depositado no Museu de Londres, no Museu Histórico de Londres. O Ani, ele era um escriba, e ele encomendou, ele tinha muita preocupação com essa posteridade dele, então ele encomendou esse papiro, e obviamente, como ele era um escriba, ele conhecia, eram mais de 200 possibilidades de você colocar encantamentos no papiro, então o dele era bem grande, tinha 23 metros, tinha mais de 60 capítulos, e etc. E é um completo do ponto, inclusive vocês podem ver no History Channel, tem um documentário inteiro só do papiro do Ani, que eles vão traduzindo e mostrando cada etapa dessa, da pesagem do coração, do julgamento, etc., até ele chegando lá na posteridade, né? Bom, em relação aqui, eu entro já na contradição. Eu não consegui encontrar, gente, busquei bastante, mas não consegui encontrar com clareza e com confiança nada que garantisse a reencarnação. Porque há uma contradição. O Livro dos Mortos, ele trata da passagem da morte para a vida futura, mas ele não fala no depois. Alguns autores mais ligados às questões religiosas, eles garantem que, sim, que os egípcios acreditavam na reencarnação e que a reencarnação, era uma pena. Então, aqueles espíritos que não conseguiam trafegar em determinados obstáculos, eles eram condenados a reencarnar. Então, ninguém queria reencarnar. Na verdade, o que eles queriam era viver aquela vida, passar pelas provas da morte e atingir a eternidade. Né? Interessante, porque eles viviam cerca de 35 anos, então eles tinham uma vida muito curta. Eles não conheceram a velhice. Raros, eu acho, talvez conheceram a velhice. Então, para eles, eles tinham muita pressa de morrer e ir para a eternidade. Né? Então, eles viviam em função de se preparar para a morte. Então, não tenho certeza com relação à reencarnação. É possível, sim, que eles fossem condenados a reencarnar. Alguns falam isso, quem fala isso, inclusive, é a Blavatsky, na Teosofia, que esteve no Egito várias vezes, segundo consta, e ela garante, ela afirma, sim, que eles reencarnavam, que acreditavam na reencarnação. Eu partindo bem aqui já para o final, o seguinte, o que eu achei interessante de tudo isso, o legado do Antigo Egito, não fazia nenhuma ideia disso. A mumificação trouxe para o povo egípcio um conhecimento muito grande da medicina, porque na medida que eles tinham que dissecar os cadáveres e tirar os órgãos, eles começaram a verificar, inclusive, do que eles tinham morrido. Eles começaram a verificar a existência de tumores, a existência de doenças nos órgãos que serviram, na verdade, para tratar os vivos. Né? E eles, de fato, evoluíram bastante numa medicina prática, a ponto de criar um guia de médicos, a formar médicos. E por quê? Porque era muito importante que as pessoas, enquanto estivessem vivas, tivessem saúde e morressem, elas tinham que morrer em boas condições, por isso que elas eram mumificadas e tudo era protegido. Então, eles aprenderam muito de cirurgia, muitas coisas que ultrapassaram o tempo, que continuaram sendo utilizados por conta da invasão romana no Egito, lá na época da Cleópatra, que eles agregaram, assimilaram o conhecimento da medicina
Inclusive, eles aprenderam também a fazer o tratamento dentário, porque eles queriam que os mortos tivessem bons dentes para poder falar com os deuses de uma forma boa. Então, eles chegaram a fazer implante dentário, eles faziam tudo que era necessário para deixar os dentes em condição boa. Próteses também, quando acontecia acidente e os trabalhadores perdiam perna, braço, dedo, eles faziam as próteses também visando a passagem da morte. Então, a morte era de uma relevância muito grande. E, por incrível que pareça, eles tinham um sistema SUS, né? Porque eles tinham uma saúde institucionalizada. Todo mundo tinha direito a esses médicos, né? Porque todo mundo, eles tinham interesse que todo mundo passasse bem do outro lado, porque lá eles iam realmente, o povo egípcio ia continuar vivendo. Acho que é isso. Então, essa forma de encarar a morte totalmente, né, diferente do que a gente poderia imaginar. Desejar que a morte viesse e fazer uma boa travessia. Acho que isso daí é suficiente para a gente fazer um paralelo, né? Então é isso. Muito obrigada, viu? Muito bem, Márcio, muito obrigado, viu? Foi uma contribuição muito, muito bacana. Pessoal, e fazendo uma síntese de tudo que foi falado aqui sobre as culturas, então você veja, você tem as culturas, é completamente natural o processo de transição. A maioria essas festas, esses manuais, esses livros, eles são, na verdade, manuais mesmo, manuais de transição. Porque esses povos, eles encaravam a morte como algo tão natural, e não só a morte, não só o fim da vida física, mas o processo de transição para uma outra dimensionalidade ou para um outro mundo, que esses livros, esses cantos, essas festas, na verdade, são ritos ou são guias de transição, para a pessoa não se perder no outro mundo. É muito interessante isso. E falando aí sobre a última cultura egípcia, vocês não têm ideia de como a Grécia sugou da cultura egípcia. Tem um memezinho lá que mostra Roma copiando da Grécia, e você poderia colocar a Grécia copiando do Egito. Os papiros místicos, gregos, egípcios também, né? Todos esses ritos, esses cantos. E a morte era levada muito a sério na antiguidade. Toda a sociedade, pessoal, tinha o seu papel fundamental. Você pega os gregos e os gregos herdaram dos egípcios alguns elementos importantes. Então, a mulher tinha papéis fundamentais no processo da morte. E aí eu já passo para o item 2, né? Por exemplo, os cristãos eram muito criticados no século II porque falavam que eles eram necromantes. Por que eles eram necromantes? Eles seguiam um cara que tinha sido crucificado, e a crucificação era uma penalidade para criminosos, que não tinham passado pelos ritos fúnebres, pelos ritos necessários e guias para a transição. Então, eles eram acusados de necromantes. Falaram, vocês são necromantes, vocês seguem um homem que foi crucificado como criminoso, mas o problema não é esse. O problema maior é que ele não passou pelos ritos necessários depois da morte. Então, a necromancia era uma das acusações feitas, né? E aí, a gente reflete sobre esse item 2, né? Essas culturas que vocês viram, a visão dela sobre a morte diferencia muito do cristianismo, da cultura judaico-cristã, principalmente, né? Fica bem clara a pontuação. Então, a gente vê que o espiritismo não é uma disruptura. Ele vai trazer elementos que vão corroborar com essas, né? Como o próprio Kardec diz, que vão corroborar com essas civilizações antigas que já trabalhavam esses elementos. O que o espiritismo traz são tentativas de uma explicação mais lógica, coerente, de uma argumentação que seja mais adequada ao público daquela época, mas aproveitando esse conhecimento. Tem até um livro do Carl Dupré que chama Espiritismo, Faquirismo Ocidental, né? Que ele estava tentando criticar o espiritismo, mas na verdade o que ele fez foi um elogio ao espiritismo. Ele falou, não, esse negócio de espiritismo não tem nada novo, não. Que aí ele vai falar sobre a Inglaterra, quando começa a conquistar a Índia, aí ele começa a falar dos faquiros e tudo, tentando criticar o espiritismo, mas o livro dele não critica em nada o espiritismo, ele apenas mostra algo que já está na obra kardeciana, né? O espiritismo é uma continuidade dessas culturas, desses conhecimentos do passado, mas que busca essa revestimenta mais racional a esse processo. Pode falar, Lúcia. Então, quando ela estava falando do Egito, e aí da cultura, né?
eu lembrei um livro que eu li, A Matemática de Euclides, ele fala sobre isso, falando que os gregos, até o Teorema de Pitágoras, foi concebido, na realidade, ele foi à Grécia, foi ao Egito, porque essa palavra geometria é a medida da terra, e foi concebida no Egito para quê? Para cobrar imposto, né? A terra que estava mais perto do Nilo era mais cara. Então, tudo dinheiro move tudo, né? Então, aí o hipotenusa era aquele que estica a corda, né? Então eram feitos vários triângulos, e assim que a gente integral, né? Na matemática, o que é Uhum. integral? É você pegar as areazinhas, vários triângulos, e vai somando e você vai ter a área, né? Uhum. Assim que e é isso que os egípcios faziam. Então, também é importante, por exemplo, como a Cleópatra, ela era extremamente, ela foi engenheira, né? Ela tinha conhecimento de engenharia, né? Então, assim, você vê que as mulheres tinham um papel bem diferente das mulheres em outras culturas, né? Porque ela estudou, e disse que ela também deixou conhecimentos importantíssimos de cosmetologia, que ela era muito vaidosa e tal, então disse que tem coisas que, infelizmente, algumas se perderam, mas aí algumas ainda foram recuperadas, sobre de cosmético, né? De Uhum. rejuvenescimento, não sei o que, é interessante isso. E só mais uma questão, foi do México, que ela falou do Diego Rivera, que foi casado com a Frida Kahlo. Se você, né, ambos mexicanos, né? E se você olhar a obra da Frida Kahlo, tem muitas caveiras, né? Então, assim, só porque é Uhum. bem forte, né, essa coisa da caveira na cultura mexicana. Era isso que eu queria falar. Muito bem, isso mesmo, né? Inclusive, eu ia até falar sobre Pitágoras mesmo. E Pitágoras é uma escola pitagórica, né? Não sei se vocês sabem, não existe evidência histórica da existência de Pitágoras, né? Pitágoras pode ser um personagem de tradição. O que é fato é a escola pitagórica, que na verdade são os ensinos egípcios que se tornaram escola na Grécia. Então, essa é a história da escola pitagórica, né? O que nós temos do Pitágoras é a citação de filósofos posteriores, né? Então, isso é muito interessante mesmo. E aí, dando segmento, né, pessoal? Dá para ver claramente a diferença desses elementos para a cultura judaico-cristã. E aproveitando, a gente já vai lá para os itens das nossas perguntas. E agora, quem quiser ir falando, o microfone é aberto, tá, pessoal? Se quiser perguntar, inclusive para os colegas que apresentaram. Mas nós vamos seguindo aqui, vamos para o nosso item 3, né? Para nós falarmos sobre essas questões aí do Espiritismo, falando sobre a morte, ou falando também sobre a Terra. E aí eu mandei, né? O Elias mandou para vocês, né? Para todos nós, aquelas anotações, né? Algumas perguntas e alguns fragmentos. Eu queria ver assim se vocês conseguiram ler aquilo, se vocês tinham, por exemplo, essa primeira aqui, a 150b, né? Tem uma parte lá da resposta que os espíritos respondem assim: quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa da terra, né? É, o que seria essa futilidade que esses espíritos que se deixa na terra? Será que tudo que se deixa na terra é fútil? O que vocês pensam sobre isso? Como é que vocês, ao lerem esse capítulo, como vocês interpretaram essa questão, né? O espírito, ele está, né, generalizando, ou efetivamente dá para perceber na resposta que há coisas que são realmente fúteis, mas há coisas que não são fúteis no planeta Terra, né? E para nós, enquanto, né, pessoas que estão estudando aqui o Livro dos Espíritos, qual que é a importância desse planeta para nós? Nós somos aqueles que pensam em desencarnar e sair logo desse planeta e ir para outro planeta, ou nós não temos muito problema com isso, né? A gente pensa em reencarnar nesse planeta, pensa em não reencarnar mais. Qual que é a posição que nós temos em relação a isso, né? O que os espíritos estão falando que é fútil? Em que sentido há algo fútil e não fútil? É largar as paixões materiais? É largar a nossa ligação com a matéria? Né? As nossas vinculações familiares, os laços que nós criamos, esses laços também são fúteis. Ao desencarnar, o espírito vai simplesmente deixar de lado a família consanguínea porque ele tem uma outra família espiritual? Será que funciona assim, né? Qual que é a nossa visão? Eu tava lendo esse capítulo, estava lembrando daquela novela A Viagem, né?
Tem o Antônio Fagundes, a Cristiano Torlone. É interessante, ele desencarna na novela, e quando ele chega lá no plano espiritual, ele simplesmente fala assim, ele tinha uma mulher, né, pelo que eu me lembro, e ela fala, não, mas é que eu não sou sua esposa espiritual, sua esposa é outra, aí vai lá e descobre outra, era uma coisa assim, e é um desligamento assim tão simples e rápido assim, ele é mesmo, né? Depois ele descobre que era outra, né? Será que funciona assim mesmo? Né? Como a gente vê, será que a gente, ao desencarnar, a nossa família física não é essa família espiritual? Será que vai ser fácil romper esses laços que nós criamos aqui na Terra? O que que vocês pensam sobre isso? Qual que é a visão que vocês têm? Boa noite a todos e todas. Eu achei que essa questão B, ela, para mim, tá? Eu vi dois problemas, eu não sei se foi um entendimento equivocado da minha parte. Quando ele responde, nada. A alma nada leva consigo deste mundo. Eu penso que o nada está ligado à futilidade que ele coloca no final, né? Porque, na realidade, no meu entendimento, a alma, como espírito, leva todo o aprendizado, digamos assim, os registros, né? Os registros, de forma geral, o conhecimento que a gente desenvolve, tudo que a gente aprende, né, que a gente compreende, a alma leva, já que a alma seria o espírito encarnado e o espírito desencarnado. Então, esse nada eu já achei muito, muito problemático na resposta. E, ao mesmo tempo, essa questão da futilidade. Eu entendo que, ao contrário, a Terra não tem nada de fútil em nenhum momento para nós, né? Eu até procurei aqui no dicionário, né? O que é fútil, o que não tem importância, que não tem valor, que é inútil, superficial, quer dizer, todos os aprendizados, toda a nossa vida, o que você falou, é a vida em família, é a vida em sociedade, são as questões todas que estão aí, são super importantes porque integram e desenvolvem essa questão do ser em evolução. Então, assim, seria até negar a evolução e toda a importância desse processo como um todo, falar de futilidade, né? Então, eu penso que talvez nesse contexto aqui, vocês conhecem Kardec muito mais que eu, talvez ele queira fazer um contraponto com a questão de colocar um peso maior no espiritual, né, em relação às questões terrenas, né, digamos assim, aos sentimentos a questão da matéria nesse sentido. É isso que eu queria falar. Obrigada. Muito bacana, Aline, a sua leitura da questão, né? Bem interessante mesmo, né? Então, assim, efetivamente, parece que há, apesar de a palavra estar lá de futilidade, mas é uma questão de ponderação. É óbvio que há coisas muito importantes, né? Não é possível que a gente vai ler essa questão e não vai ler, e não vai pensar nas coisas importantes que nós vamos levar, o conhecimento, laços, né? E a gente lê, se a gente pega outros livros espíritos, a gente percebe, são família material e espiritual. Contudo, a gente vai criando os laços espirituais através das nossas experiências da matéria também, né? E é muito interessante, aí lembrando dessas culturas, vocês perceberam que para todas as outras culturas, apesar de algumas acreditarem em reencarnação, né? Todas, que ali estavam, o Egito tem a questão mais controversa, mas a reencarnação para ninguém é bom, né, nessas culturas, né? E o Espiritismo fala, se ela vai levar e essa fala aí dos espíritos, né? Ah, você reencarna, você encarna. E aí, quando você sai da Terra, você não vai levar essas futilidades, né? E mostra que a Terra realmente é um local ainda que a gente está, como foi dito a semana passada, espiando, provando, né? Então, assim, será que reencarnar nesse lugar realmente é bom na visão desses espíritos? Será que a visão do espiritismo ou desses espíritos que estão respondendo é tão diferente dessas culturas, né, celtas, egípcias, né? Porque para essas outras culturas reencarnar não é a melhor coisa do mundo, não. Se o espírito puder escolher outra coisa, ele vai escolher outra coisa, né? E é interessantíssimo. E aí Kardec mantém uma discussão que eu achei muito interessante, mantendo ainda sobre, mas vocês veem que ele vai falar sobre isso lá, sobre Deus, quando ele vai falar do panteísmo, vai negar o panteísmo, e aqui novamente ele começa a perguntar aos espíritos sobre o panteísmo, ele está muito preocupado com a noção do panteísmo, né? Será que o espírito a desencarnar mantém a consciência, não mantém? E ele vai fazendo uma série de perguntas,
sobre a questão panteísta, né? E aí e tem uma parte que os espíritos falam que eu acho muito interessante, que eu até coloquei aqui, ó. Esse todo seria uniforme, então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. A individualidade da alma nos era ensinada na teoria, como artigo de fé. O espiritismo a torna manifesta de certo modo material. Eu achei muito interessante o início dessa resposta aí, né? Falou, olha, se a gente fosse um todo, as comunicações não teriam individualidade do espírito, né? E aí você não teria como, né, identificar uma diferença de uma mensagem da outra. Óbvio que essa resposta aqui, ela desconsidera a ação do médium, né? É aquela velha questão que a gente tem discutido sempre, porque aqui vai falar sobre a comunicabilidade, né? Até que ponto há interferência do médium na comunicação? Será que existe a possibilidade de uma comunicação que seja única e exclusivamente a fala, a direção e o pensamento do espírito? É uma coisa que nós podemos pensar aí, né? Lúcia e Clê, podem falar. Então, eu até tive dificuldade assim, dessa questão da futilidade, porque eu não sei se é a minha edição aqui, né? Que aqui fala, a alma nada leva consigo deste mundo, nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Uhum, Que eu entendo, a futilidade é no sentido de que os laços carnais eles não são importantes, uhum. entendeu? Porque eu, até um dia, num grupo, eu falei assim, eu acho que a gente é um saquinho de luz. Nossa, eu choquei. Porque, assim, eu imagino, tá? Assim, que a gente vai encontrar, né, os espíritos afins, não necessariamente são laços carnais, entendeu? Porque as pessoas pensam que vão encontrar o pai, a mãe, eu não penso assim, eu não sei. Quanto mais eu leio, mais eu entendo que eu vou estar num lugar de acolhimento e vou me identificar com aquelas pessoas, mas porque eu fico pensando assim, quantas encarnações a gente já teve, né? Quantos pais eu já tive? Quantas mães? Eu nunca vim com o mesmo pai, mesma mãe. E tem uma fala de Jesus, né, que fala: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, né, nas bodas de Canaã, né? É assim, eu acho que ali, quando ele fala isso, todo mundo se choca com aquilo, né? Muita gente, né? É. Principalmente católico e tal. E ele, quando ele fala isso, é no momento que ele fala, pô, isso aí, não existe isso, gente. Vamos combinar. O que existe é a vida e, né, a continuidade. Então, eu penso que a futilidade é nesse sentido, né? Que às vezes a gente fica pegado, né? A briga com o irmão, não sei o quê. Isso não é nada, né? Você tem muito mais coisa para aprender. Uhum. Eu acho que é nesse sentido, tá? É interessante, aí vocês veem que essa visão mais despreendida, quem tem um diálogo mais próximo com o espiritismo do que das apresentações que nós vimos é o budismo e o celtismo, né? Lá, lembra lá o Afonso falando que deixava os guerreiros no próprio campo. Então você vê que tem um deslugamento. Já a cultura mexicana e egípcia, a ligação é bem forte. Os mexicanos a ponto de deixar alimentos, né? Então a pessoa vai para o mundo espiritual, mas ainda há saudade e a ligação aqui. Assim como foi bem É. lembrado, né? O Halloween também, na verdade, o Halloween, a ascendência dele é céltica também, né? Se a gente for ver as raízes escocesas, que tem a ver com receber os antepassados também. Então, nós temos várias culturas que falam de vida após a morte, da desencarnação e até do processo reencarnatório, mas não há um desprendimento tão radical da Terra. Tanto é que você faz oferendas para esses familiares o tempo todo, né? Que já é uma Então, visão que o Espiritismo traz diferente em relação a isso. tem até uma coisa que você falou do Celta, e eu tinha esquecido, que também existem relatos que São Francisco esteve também entre os celtas, e tem até alguns pensamentos deles que são confluentes, né, com o pensamento celta. Então, essa questão que eu também reparei lá
nos tibetanos, né, é essa questão de você estar o tempo todo, quer dizer, a morte é uma oportunidade de você renascer, porque você tem, a sua consciência tem que ser desperta, tem que ser iluminada, você tem que se iluminar o tempo todo, tem um apego, né? Vamos dizer assim, você tem que desapegar do corpo físico. Assim, eu não vi nada falando assim dos laços carnais, né? Assim, a alegria do parente dele reencarnar, não necessariamente que vai estar lá com ele, mas é saber que ele vai evoluir, que ele vai passar, é nesse sentido, né? Certinho, agora a Clê. Certinho, obrigado, Ô, Lúcia. Diego, para mim, essa pergunta 150 e essa 150A e a 150B não ficou muito clara para mim, porque logo na primeira, na 150, ele fala ele pergunta, né, que a alma após a morte ela conserva a sua individualidade, e eles respondem que sim, que não perde jamais. Aí depois ele diz que não, que nada mais que a lembrança. Quer dizer, a lembrança e tudo que nós carregamos faz parte dessa individualidade. Inclusive acreditar a vontade ou não de ir para o mundo melhor, porque tem gente que nem acredita em outro mundo, né? Então, assim, eu achei que tal, para mim, não ficou muito bem. Os espíritos aqui deram, para mim, no meu ponto de vista, foram meio, não foram muito claros aqui nas respostas. Eles, tem uma parte, dependendo do jeito que você também tem a tradução também, né? Mas no francês, dá essa ideia, por exemplo, ó, o que fica na terra, ficou na terra, mas a vida, a experiência que você tem, ela é importante. É importante. Mas tem muito aquela questão ligada às coisas materiais, efetivamente. Então, ficou na terra é da terra, mas você vai levar suas Uhum. experiências e tudo mais, né? Então, tem essa conotação. Às vezes, faltou um trabalho melhor dos próprios espíritos no recurso da linguagem deles, que é uma dificuldade que a gente sempre vai encontrar no livro dos Espíritos, porque nós temos o limite da nossa linguagem, né? E não tem jeito. E os Espíritos que lá estão, eles têm um limite da linguagem deles também. Não adianta a gente pensar que eles utilizam, que todos os Espíritos que estão respondendo são Espíritos que têm uma outra linguagem sofisticada. Não, tem um limite da cultura e do alcance deles. Então, são vários tipos de Espíritos que ali estão respondendo, né? E aí, para eu passar para a última parte, eu vou fazer duas perguntas, aí é microfone aberto, ok? Para a gente fechar essa discussão e passar, porque o Elias tem que passar a tarefinha para vocês também, para a semana que vem, né? Aí, o Valdir apareceu na minha tela, eu vou fazer aqui, já vou deixar o Valdir ser o primeiro a responder, se ele quiser. Duas perguntas. Pessoal, o conhecimento do espiritismo ou do espiritualismo exerce alguma influência na duração mais ou menos longa da perturbação depois da morte? E a outra pergunta é de cunho pessoal também. Para vocês aqui, a gente está discutindo, vocês já pensaram na possibilidade de não haver vida após a morte? Como é que vocês enxergam isso? Por exemplo, eu já ouvi várias vezes. Eu não acho que seria bom não ter. Eu acho assim, eu não me sentiria confortável se eu tivesse essa. Era como se tivesse na escada, tirasse a escada e eu ficasse penduradinha lá em cima. Bacana, bacana, realmente Ô, vai ser Diego, meio eu nunca complicado. havia pensado tanto sobre isso até começar a estudar com vocês. Vocês deixaram a minha cabeça muito bagunçada, viu? Então, Olha, eu eu estava tão tranquila achando que, poxa, eu vou morrer, vou ter lá um plano espiritual, vou para o nosso lar, né? Tudo lá é melhor do que aqui, a tecnologia é melhor, a gente já pensa, o outro já escuta, não precisa nem ter o trabalho de se comunicar. Agora, sinceramente, eu estou muito confusa, viu? Vixe, Eu já Maria, não eu sei mais posso, eu se posso eu já falar não por sei mim? mais. Eu beleza. posso, rapidinho, por favor. Sim, fica à Eu, vontade. eu posso falar por mim. Uma vez, há pouco tempo, meu neto, já de 20 anos, me perguntou: Você tem medo da morte? Eu falei: Não, eu tenho uma curiosidade muito grande. Então, pronto, eu respondi as duas para você. Ótimo, ótimo, adorei. Mas pode Silvia e depois a Lúcia. Essa questão do espiritismo, o espiritualismo, nos ajudar na questão do desencarne,
Eu acho que sim, né? Eu tive uma experiência pessoal com isso, né? Que me deu uma impressão. Eu havia desencarnado por uma situação ali, e eu falei assim, bom, só me resta pedir auxílio, rezar, né? Para alguém vir aqui me encontrar comigo e me mostrar onde que eu tô. Então, foi tranquilo. Eu falei assim, nossa, daí eu não estava, né? Eu não tinha desencarnado. E eu falei assim, nossa, que interessante, né? Tomara que eu continue assim, né? Vai ser menos sofrido. É isso. Bacana, é bom. Eu também tenho essa curiosidade. Eu fico assim, como diz, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de morrer nem impressa, mas eu tenho um monte de curiosidade de saber como é que é mesmo. Gente, eu tenho uma curiosidade danada, vocês não têm ideia. Assim, É. de ver, porque é tanto relato, falei, gente, eu quero, é aquela questão do ceticismo, eu preciso de ver como é que é esse negócio. Mas, Silvia, adorei sua experiência, é muito tranquila, hein? Eu espero que eu tenha essa serenidade Ô, aí. Diego, eu vou esperar você ir vir me contar, então, já que você está É, tão curioso. não tem aquele povo que fala que não quer de voz em vida após a morte, porque nunca viu ninguém vir para contar. Aí você fica também viu os Pois livros é. psicografados, né? Não, é muito interessante. Lúcia, você pode falar. Então, eu já tive várias experiências assim, principalmente quando meu marido faleceu, quando a minha sogra faleceu, quando a minha mãe faleceu, quando meu pai. É assim, tipo umas mensagens. Eu sabia. E o meu pai, que já faleceu mais velho, né? Já estava bem idoso. Eu tive, na ocasião, eu frequentava uma casa de oração, e aí tinha de cunho espírita, e nesse momento foi tão interessante como eu pude conversar com ele, e eu, no dia que ele faleceu de madrugada, eu falei para os meus irmãos, papai vai nessa madrugada. Eu sabia que ele estava indo. E aí eu fui, né, todo dia lá na UTI, conversava com ele, e eu consegui falar com ele, consegui que ele falasse, que ele pedisse perdão, que eu pedisse perdão. Né? Foi assim, uma experiência muito gratificante, né? Quando ele partiu, né, claro que a gente chora de saudade e tal, mas eu agradeci muito a cultura espírita por essa experiência, porque foi a cultura espírita que me fez me despedir e poder falar com ele de uma maneira que ele partisse. Eu falei, vai, pai, está na sua hora, chegou a hora, para de se preocupar, mas eu consegui falar de uma maneira que me aliviou a ele. E então eu falo que a cultura espírita, para mim, né, me deu muita paz. E eu não acho necessariamente que tem muita gente que, se o espiritismo, só a cultura espírita adiantasse, não teria bolsonarista, né? Porque assim, não tem como, é tão incoerente, né, a cultura espírita com o bolsonarismo. Então, aí eu sempre repito isso, né? Se fosse, né, essas pessoas não estavam aí. Então, agora, sobre a morte, eu não tenho nenhum medo, não tenho. Eu já tive situações assim de perigo, eu não tenho medo, né? E cada vez que eu tenho, assim, agora, mais recente que eu tenho estudado mais, né, sobre o espiritismo, cada vez eu tenho menos medo. Sim, não tenho medo, é uma coisa estranha, não tenho. Alguém pergunta assim, eu vou ter que fazer uma cirurgia, que aí eu fui pedir ajuda, né, assim, espiritual, falou, você tem medo? Eu falei, eu não queria fazer, eu queria que tivesse um método menos invasivo e tal, mas você tem medo de morrer? Eu falei, não, nenhum medo, porque a gente é imortal, eu tenho certeza que a gente é imortal, eu não tenho dúvida disso. Então, eu estou falando que quando eu gostaria de que o meu corpo tivesse o melhor possível para operar essa encarnação para, para evoluir. Eu sempre acho evoluir. Eu não gosto de usar evoluir, eu gosto de usar progredir, né, Elias? Progredir é melhor do que evoluir. Evoluir parece que, né, que você está num patamar, em outro patamar. Não, progressão. Eu acredito nisso. Acredito piamente que tudo que a gente faz progressão. Então, não tenho medo, a cultura espírita me ajudou a lidar
né, com perdas, né? Então é isso. Muito bem. Então, pessoal, ó, eu vou só ler aqui a resposta da Rita, passar para o Alfonso e depois é com Elias, ok? Nosso tempo, infelizmente, passa rápido, é tão bom o bate-papo, né? E o tempo passa voando. Gostei muito aqui da resposta no chat da Rita, né? Sempre tive uma visão do nada. Quando eu era criança, até adolescente, sonhava que eu desencarnava e ficava na escuridão total. Hoje penso que lembrar do desdobramento é muito importante, né? Meu desdobramento me deu certeza de que o nada não existe. Continuamos, né? Então, e assim, a gente deseja a melhora para o seu irmão, viu, Rita? Muita energia e luz aí para ele. Super interessante, né? Mas então, pelas falas dos companheiros aqui, a gente vê que esse conhecimento faz diferença, porque a gente não vê a morte como um tabu, né? Você consegue pensar melhor na morte. E aí agora eu passo para o Alfonso, depois é com você, Elias. Fica à vontade, Afonso. Eu ia citar Epicuro, né? Que a morte não importa para a gente. Quando ela existe, eu não existo mais. Então, agora eu lembro uma entrevista do Gilberto Gil, que ele falou: o que vai acontecer depois da morte é. Eu não sei o que é, mas é. Agora, a passagem que me assusta, né? Porque uma coisa é certa, a morte vai nos encontrar vivos. Então, essa passagem que a gente não sabe se sofre, se não sofre. Talvez isso seja o ponto que agonia mais a humanidade como um todo. E aí, assim, olha, e aí eu acho que a gente está diante de assuntos, né? De assuntos que são extremamente vitais, porque o fato é que todos nós vamos passar por essa experiência. Mas o que eu acho mais interessante é que o Espiritismo descortina para a gente outros olhares, né? Eu costumo dizer que a experiência mais linda da minha vida foi a morte da minha mãe, que ela morreu nos meus braços. Então, assim, essas experiências, elas dão para a gente esse sentido de uma outra dimensão, né? Que acho que isso acaba ficando muito vivo. E eu adoro aquele capítulo do Livro dos Espíritos sobre a emancipação da alma também, porque ele mostra as inúmeras maneiras que a gente tem de se perceber espiritualmente, né? De a gente se perceber enquanto espírito para além da condição física, né? No sono, no momento de sono, no sonho, nos desdobramentos, nas inúmeras situações que a gente tem. Então, acho que tudo isso dá uma dimensão muito bonita, muito interessante. Mas vamos agora, então, estudar o contrário, que Kardec faz uma lógica muito interessante no Livro dos Espíritos. Ele coloca a morte e depois coloca o retorno à vida corporal. E aí, esse capítulo é muito extenso, tem muitas variáveis, e eu tenho uma proposta diferente para a gente trabalhar esse capítulo. Eu fiz uma divisão em 5 módulos, em 5 eixos temáticos, que são os principais eixos do capítulo. E queria pedir de vocês que cada um se inscreva num eixo temático desse, tá? Eu vou mandar para o WhatsApp de vocês. Eu espero que todo mundo já tenha salvo o meu WhatsApp a essa altura, né? Porque senão você não recebe as coisas que eu mando, tá? Então, eu vou mandar para o WhatsApp de vocês um formulário com as 5 opções. Eu vou dar uma visão geral de quais são as opções, para todo mundo estar mais ou menos sintonizado e quando pegar o formulário lá não ter dificuldade. Vejam bem, um dos eixos temáticos é a questão se como conciliar a ideia de expiação, tá? Sofrimento, aprendizado, principalmente com as novas visões que têm surgido no meio espírita e que rejeitam muito essa ideia muito centrada na expiação. Então, eu fiz lá um pequeno texto explicando como é que é isso, até o fato que a gente discutiu lá, o fato de Kardec ter uma ênfase muito grande na expiação, tá? A gente vê que está presente em várias questões, está muito presente no livro Céu e Inferno, a gente vê isso muito presente na obra kardeciana, uma ênfase muito grande na expiação e uma importância pequena aos aspectos profissionais, né? Então, uma questão é sobre isso, para vocês, quem se inscrever para esse tema, trocar ideia entre si e nos fazerem uma breve apresentação de, no máximo, eu vou avisar quando der 7 minutos, tá? De tal modo que ninguém passe de 10 minutos,
e dê para todo mundo apresentar durante 10 minutos as suas reflexões e a gente ter 5 minutos para os demais fazerem perguntas ou outras ponderações, tá? O tópico 2 é sobre reencarnação, que eu não sei se vocês sabem, Kardec foi muito peitudo, né? Ele foi muito corajoso, porque as mensagens recebidas na Inglaterra, ali a 32 quilômetros de distância da França, nenhuma delas falava em reencarnação. Então, isso aí foi uma situação que ele resolveu por si só, chutou o balde, aquele negócio de universalidade dos ensinos, nada disso interessou. Ele acabou abraçando a ideia da reencarnação, porque ele achava que a teoria espírita ficava mais completa com a reencarnação. Mas, do outro lado do Canal da Mancha, nos Estados Unidos, nenhuma mensagem falava em reencarnação, como até hoje continua não falando, tá? Então, eu quero que vocês discutam isso para mim. Quem tiver interessado, se inscreva nesse tema. O terceiro tópico são as questões raciais. A ideia de que os indígenas e os povos africanos seriam selvagens, ou então espíritos no estado de infância espiritual. Tá? Então, o grupo que escolher, as pessoas que escolherem isso vão constituir um grupo para analisar como é que nós vamos entender isso à luz da antropologia na atualidade, porque essa ideia está presente em toda a obra kardeciana, tá? E essa é uma questão muito séria e que pega muito hoje. Todo mundo já sabe que o espiritismo foi levado na justiça por conta disso, né? Queriam proibir que os livros espíritas continuassem sendo publicados por conta dessas ideias que estão espalhadas na obra kardeciana, os livros de Kardec. O tópico 4 são as questões de gênero. Eu quero que quem pegar esse assunto vai analisar algumas coisas que eu trago e vão pegar as questões no Livro dos Espíritos e vão dizer até que ponto que a gente pode entender isso somente a homem e mulher ou sobre qualquer expressão de gênero. Como é que a gente lida com isso atualmente à luz do que existe hoje de conhecimento. E o tópico 5º, a questão da genética, que era uma ciência que não existia no tempo de Allan Kardec. Aliás, ela estava nascendo exatamente naquele período, tá? Mas que ela não está contemplada no Livro dos Espíritos e as questões relacionadas à reencarnação, que constam no Livro dos Espíritos, não levam em conta a genética. E aí eu quero que quem escolher esse tema nos ajude a pensar em como nós vamos lidar com isso, tá bom? E dessa maneira, todo mundo vai se inscrever nos diversos blocos temáticos, e aí, a partir das inscrições de vocês, nós teremos, então, grupos que vão escolher, que vão apresentar para nós o que vocês discutiram pelo WhatsApp, pelo Meet, do jeito que vocês quiserem, ao longo dessa semana, tá bom? Então, cada um se inscreve, eu vou mandar nesse exato momento para vocês, vou mandar neste exato momento, de forma que a hora que vocês saírem daí, eu peço a vocês que, em saindo daqui, que todo mundo já anota, já entra nesse link que eu estou postando agora para vocês, tá? Olha aí, olha que lindo, ó. Estou postando agora para vocês, celular na mão, estudo crítico e pronto, foi. Escolha um eixo temático, tá? Para o dia 26/4. Você vai entrar aí e vai escolher o seu eixo temático, e eu depois vou mostrar para vocês quem é todo mundo que escolheu, quem são as pessoas, e vou entregar o grupo dividido para vocês, tá? Logo amanhã pela manhã eu já faço isso e mando para todo mundo, tá ok? Agradecemos a vocês pela alegria de estarmos mais uma vez juntos, estudando. Deus abençoe que todos tenhamos uma excelente semana. Aqui em casa está chovendo. Eu brinco que é Deus caindo sob a forma de gotas na minha janela, né? Então, está assim gostoso, refrescou, com um clima muito bonito, muito bom. E é nesse clima gostoso, então, que eu me despeço de todos vocês e sugiro que todo mundo abra o microfone para se despedirem todos. Tá bom? Um grande abraço para todo Boa mundo. noite. Boa semana, Pessoal, obrigado. Tchau, gente. Abram aí já agora. Amanhã para quem vai. Até